Amigos queridos, bom dia. Que este ano seja para todos nós, mais uma vez, desejando todos um ano de trabalho, de alegria e de esperança. Hoje nós vamos continuar o nosso estudo do Evangelho, nossas reflexões, e vamos ler o item 5 do capítulo 10, Reconciliação com os adversários. Reconciliai-vos o mais depressa possível com vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministério da justiça, e não sejais metido na prisão. Digo-vos em verdade, que daí não saireis, enquanto não houverdes pago o último centil. Mateus capítulo 25 e 26. Na prática do perdão, como em geral na do bem, não há somente um efeito moral, há também um efeito material. A morte, como sabemos, não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem, muitas vezes com seu ódio no além-túmulo, aqueles contra os quais guardam rancor, donde decorre a falsidade do provérbio que diz: morto o animal, morto o veneno. Quando aplicado ao homem, o homem mal espera que o outro, a quem ele quer mal, esteja preso ao seu corpo e, assim, menos livre para mais facilmente atormentar, ferir nos seus interesses ou nas suas mais caras afeições. Nesse fato reside a causa da maioria dos casos de obsessão, sobretudo dos que apresentam certa gravidade, quais os da subjugação e possessão. Obsediados e possessos são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança, cujo motivo se encontra em existência anterior, e à qual o que sofre deu lugar pelo seu proceder. Deus o permite para os punir do mal que a seu turno praticaram, ou, se não ocorreu, por haverem faltado com a indulgência e a caridade, não perdoando. Importa, consequentemente, do ponto de vista da tranquilidade futura, que cada um repare quanto antes os agravos que haja causado ao seu próximo, que perdoe aos seus inimigos, a fim de que antes que a morte lhe chegue, esteja apagado qualquer motivo de distensão, toda a causa fundada de ulterior animosidade. Por essa forma, de um inimigo encarniçado, neste mundo se pode fazer um amigo no outro. Pelo menos o que assim procede, põe de seu lado o bom direito, e Deus não consente que aquele que perdoou sofra qualquer vingança. Quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível com nosso adversário, não é somente objetivando apaziguar as discórdias no curso de nossa atual existência, é principalmente para que elas se não perpetuem nas existências futuras. Não saireis de lá, da prisão, enquanto não houverdes pago até o último centavo, isto é, enquanto não houverdes satisfeito completamente a justiça de Deus. Elevemos o nosso pensamento a Jesus, divino e querido Mestre. Nesta manhã sublime e radiosa, nós, mais uma vez, elevamos o nosso pensamento em busca do amparo, do equilíbrio, do bem-estar de todos nós. Assim, Jesus, com esse desejo enorme de aprender, de refletir, é que nós dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores e ofensores. Não nos deixeis, Senhor,
cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Jesus, com esta prece, nós te rogamos o amparo para todos os nossos familiares, para todos aqueles que se encontram enfermos nos hospitais, aqueles que se encontram enfermos do espírito nas penitenciárias. Jesus, onde houver a dor, que a sua presença se faça no coração de todos, porque entendemos que nós estamos num tempo diferente. É tempo de amar, é tempo de perdoar, é tempo de prosseguir. Que Deus nos abençoe, hoje e sempre, que assim seja. Queridos amigos, essa lição é uma lição bastante reflexiva para todos nós, especialmente nesse momento em que nós estamos vivenciando um novo ano, uma nova proposta de trabalho, um novo momento em nossa reencarnação. Hoje, o convite é para que a gente possa reconciliar com os adversários. E nós perguntamos: o que é reconciliar-te com o adversário enquanto permanece a caminho com ele? Por que Jesus nos disse isso? Então, o Divino Mestre, ele nos mostra sempre, numa forma até de revelação, a necessidade de tomarmos esta iniciativa para que nós possamos desenvolver dentro de nós o ato de ajudar aqueles que discordam de nossos pareceres, ou que muitas vezes que atiram espinhos sem que eles percebam a gravidade de tudo isto. Portanto, meus amigos, se alguém te ofendeu, perdoa sem demora, sem delonga. Não fiquemos repetindo as mesmas coisas. Recordemos sempre que a sintonia é uma lei. E aqui, quando o Evangelho nos fala na palavra de Mateus, que ele traduz para nós esse pensamento, para que não vos entregue ao juiz, o juiz é o meu livre-arbítrio, não é o juiz, o homem. O juiz não vos entregue o ministro da justiça e não sejais metido em prisão. O que quer dizer isto? Aqui ele está nos dizendo: entregue ao juiz, ao meu livre-arbítrio, que eu pense antes de fazer as escolhas, antes de tomar decisões na minha vida, que eu preciso saber que as leis divinas, elas estão na minha consciência. Quando ele diz: o juiz não vos entrega ao ministro da justiça, é na consciência que nós vamos nos aprisionando pela lei. E nós vamos ver que nós não vamos conseguir sair dessa prisão espiritual, porque nós começamos a gerar no nosso pensamento a vingança, outra hora o arrependimento, o remorso, a culpa, e isso não desaparece de nós de um dia para o outro, nós sabemos isso. Isso nos traz uma desarmonia espiritual muito grande, porque ela cria perturbações para nós, para o resto da nossa reencarnação. E outra coisa, nós precisamos entender que aquele que sentiu ofendido, que nós magoamos, eles são imortais como nós. E se ele fica guardando aquela referência doente no seu pensamento e com desejos de nos perseguir e de vingar, lembremos do Evangelho, numa lição que fala: morto o animal, não morre o veneno. E aí é uma das causas que nós temos percebido das obsessões, das questões que tem nos trazido um grande desconforto. Então, esse juiz é o meu livre-arbítrio. Por isso, irmão, nós erramos tanto com equívocos tão graves. Aprendamos a amar, aprendamos a respeitar a opinião do outro. Por isso que Jesus nos convida para que a gente possa reconciliar com o nosso adversário, reconciliar. Mas para que eu possa fazer isso, eu preciso primeiro conciliar comigo mesmo. Então, cada um precisa cumprir
com seu dever evangélico, para que nós possamos entender que essa reconciliação, ela parte primeiro de mim e que nós precisamos apagar, esquecer toda ofensa. Quando a gente esquece, ou que a gente não fica lembrando e reafirmando, nós já estamos saindo de uma atitude rancorosa. E essa atitude rancorosa que muitos guardam é o que nos fere, é aquilo que provoca em nós essa represália em nós mesmos. E é por isso que o Evangelho nos diz que nós ficamos presos em nós mesmos. E daí surgem os processos de obsessão e muitas vezes até um nível mais grave. Então, o Kardec nos coloca nessa mensagem uma orientação que nós precisamos tomar muito cuidado para entender. Quando ele fala, Deus o permite para os punir do mal, que a seu turno praticaram, ou, se tal não ocorreu, por haverem faltado com a indulgência e a caridade, não perdoando. E perdoar, meus amigos, não é esquecer. Para que a gente possa perdoar, eu preciso desenvolver dentro de mim esse sentimento que é a indulgência, ser severo comigo e ser caridoso com o outro. E Allan Kardec nos adverte de uma forma bastante ponderada, mas também de uma forma inteligente. Ele diz, importa consequentemente do ponto de vista da tranquilidade futura, não é só de uma reencarnação, que cada um repare quanto antes os agravos que hajam causado a seu próximo, que perdoe aos seus inimigos, a fim de que antes que a morte lhe chegue esteja apagado qualquer motivo de dissensão, toda a causa fundada de ulterior animosidade. Muitas vezes, com nosso pensamento ainda tão presos às questões do egoísmo, do orgulho, nós não fazemos isso e entramos no mundo espiritual com uma situação bastante complexa da nossa própria consciência. Quando falamos de uma situação complexa, nós estamos falando de nós mesmos. Nós não estamos falando do outro. Não é o outro que nos ofendeu, fomos nós. Ou sentimos ofendidos pelo orgulho, ou ferimos o outro também pela nossa vaidade, achar que somos melhores. Então, é preciso que a gente sempre esteja atento para recordar que a lei divina, eu preciso ter não só um desempenho, mas uma sintonia com essa lei. E muitas vezes nós nos agastamos por diversas situações sem pensar que quem se sente ferido também é capaz de ferir, porque nós estamos sempre revidando aquilo que o outro faz conosco. E o amor, ele cobre a multidão de pecados. E quem se observa confundido com as pedras do mal, encontra-se facilidade de arremessá-las, nos diz Emmanuel. Por quê? Porque quando eu estou cheio de dificuldades, que montuando aquelas pedras que eu recebi, com qualquer motivo eu também as devolvo. Então, é preciso que a gente reconcilie-se, assumindo a responsabilidade do novo entendimento. Por isso que nós estamos iniciando o ano, e eu mais uma vez desejando melhoras para esse ano, que o ano seja bom, mas ele só será bom se nós fizermos uma releitura e ressignificarmos nossas atitudes, nosso pensamento diante do Evangelho. Nós precisamos manter um coração sempre inspirado no verdadeiro amor. Todas as ofensas, irmãos, procure entender que o outro é um espírito. Que momento era aquele que ele fez aquilo? Reconcilia, não deixe que o ódio, a mágoa, a vingança cresça em você. E o perdão, ele não extingue o débito. Isso é muito sério. Porque não é falar, eu já te perdoei. Mas aquilo que você ofendeu, aquilo que você feriu, está gravado. Então, quando Jesus nos disse
que cada qual receberá segundo as suas obras, é preciso que a gente lembre que as obras são as nossas construções. Se eu não as tenho, eu terei que fazer. E nós vamos ver que no trabalho do Cristo, no trabalho do bem, o trabalho do bem não produz nenhum veneno, não produz nenhum mal. E outra coisa que nós vemos que Jesus também nos explica, que o espinheiro não dará frutas, uvas. Então, aquele que ainda persiste no mal, ele não vai ser capaz de nos oferecer o bem, porque ele não tem essa construção. Então, a gente precisa entender o tempo do Espírito. E cada vez que nós vamos querer converter um inimigo num irmão, nós temos que eliminar de uma vez por todas aquele foco vibratório de energias desequilibradas contra nós. Essa é a grande dificuldade do perdão, porque nós queremos perdoar com palavras, mas nós vamos ver que o Emmanuel nos mostra que cada vez que convertemos um inimigo num irmão, eliminamos um foco vibratório de energias desequilibradas contra nós. Então, pede esforço, pede renúncia, melhorando a nossa economia espiritual. Desse modo, enquanto desfrutamos a oportunidade da presença ou da vizinhança de nossos adversários, façamos, se pudermos, a obra do reajustamento enquanto nós estamos a caminho. De vez que, enriquecendo o nosso campo de plantações de ordem superior, nós podemos nos elevarmos a uma produção mais farta a nosso favor. Então, essa produção é aquilo que eu estou plantando. Então, o perdão, ele não vem com toda essa facilidade de palavras que muitas vezes eu penso. O perdão, ele não extingue aquela referência, aqueles dardos que eu lancei no outro. Por isso que Jesus nos convida a reconciliar com seu adversário enquanto nós estamos caminhando com ele, enquanto nós estamos juntos. Porque depois que perdermos o corpo, cada um está numa posição e muitas vezes esses espíritos, por lei do amor, voltam a estar conosco na condição de filhos, de pai, de irmãos, e nós muitas vezes não compreendemos as nossas diferenças e os sentimentos inatos de raiva, de dificuldade que temos por aquele irmão. Guardemos esses ensinamentos para que o nosso esforço seja constante em nossa vida. Assim, Jesus, nesta hora do passe, possamos receber o amparo, o amplexo de luz, fortalecendo os nossos pensamentos, enriquecendo nossa vontade de vencer a nós mesmos, modificando os nossos sentimentos, que o passe nos revigore e que nesse momento também possamos pedir a Jesus por aqueles irmãos que nos feriram ou que nós os ferimos, que estas vibrações de amor alcance o nosso irmão Jesus, que o amor possa cobrir essas dificuldades que ainda permeiam dentro de nós. Jesus, fluidifica a nossa água para que ela se transforme em medicamento salutar para todos nós. E assim, Mestre, com muita alegria em nossos corações, vibramos por todos os nossos irmãos que ora comungam conosco este Evangelho. Que as vibrações amorosas do nosso Mestre Jesus enlaçem os seus pensamentos e os seus corações. Que Deus nos abençoe. Recebam, amigos, o abraço, a vibração do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Sintamos agasalhados por Jesus. Que assim seja.